Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E ontem eu comentei com vocês sobre a morte do advogado Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos. Ele é um dos advogados mais conhecidos, mais respeitados do país. E a polícia encontrou ele na rua por volta da 1 da manhã, de terça para quarta, depois que ele tinha ido num bar. Ele estava passando muito mal, foi atendido pelo SAMU, pouco tempo depois acabou falecendo. Ficou 36 horas desaparecido porque ele estava sem documento de identificação, então eles precisaram fazer alguns exames para poder saber de quem se tratava. A família acabou sendo informada só na manhã de ontem sobre a morte, né? Passaram essas 36 horas e a família foi comunicada, ele já estava sendo procurado quando isso aconteceu. E o principal ponto de suspeita da polícia com relação a essa morte de início foi a possibilidade de que ele estaria passando mal porque tomou bebida alcoólica contaminada com metanol. A polícia entrou nessa linha porque os sintomas que ele estava apresentando, segundo relatos, eram muito parecidos com o que algumas pessoas tiveram depois de consumir bebidas com metanol. Ele tinha acabado de beber e, não bastando, mandou mensagens num grupo de WhatsApp que vão nessa direção, né? À 00:03 do dia em que ele desapareceu e morreu, inclusive, pouco tempo antes dele morrer, ele enviou uma mensagem em um grupo de amigos, apagou essa mensagem, 00:06 ele escreveu: "Desculpe os erros, tomei metanol." 00:50 foi o horário que a polícia chega e a morte está registrada como 1:40 da madrugada, né? Desde o início eu coloquei para vocês que essa mensagem em si não significa muita coisa, ele poderia estar fazendo uma brincadeira, né? Queria dizer que tinha enchido a cara, e que por isso pode ter escrito errado, e nessa onda do metanol utilizou essa expressão para falar, né? Ah, tomei metanol, quer dizer, bebi demais e tudo isso. Bom, de qualquer forma, agora a gente sabe que não foi isso. A polícia, ela pegou as imagens de câmeras de segurança da região e constatou que não tem nenhuma relação, né? Se descobrirem, porque estão esperando o resultado de exames, que ele estava com metanol, é algo além do que o levou à morte. No caso, ele sofreu um latrocínio. Gente, as imagens das câmeras de segurança, elas são muito claras, tá? Obviamente estão cortadas, justamente até em respeito aos familiares, não foi divulgado na íntegra. Vocês podem ver, olha, o momento em que ele sai de um bar ou de um restaurante, tá? E aí depois o Luiz Fernando vai pra rua, onde ele fica em pé com o celular chamando um motorista de aplicativo para voltar para sua casa. E aí, depois, a imagem é cortada, ele é abordado pelos assaltantes. Aqui você pode ver ele em luta corporal com um dos assaltantes, tá? Você pode até ver que a mulher coloca a mão na placa ali, a polícia também fez análise da placa para pegar impressões digitais. Eles acreditam que o Luiz Fernando foi jogado no chão pelos assaltantes e aí pode, né, em razão disso, ter reagido com convulsões, com todos os sintomas que foram relatados, tá legal, gente? Bom, é uma situação muito triste, evidentemente. Não está então relacionado com o metanol, por hora é o que se coloca, tudo bem. Foi realmente um latrocínio e a polícia já prendeu 3 pessoas envolvidas, tá? Eles já prenderam 3 desses assaltantes, foram 2 homens e uma mulher que estão presos temporariamente. Eles foram levados ao 4º Distrito Policial da Consolação. Era até esperado que o caso fosse elucidado com uma certa celeridade, porque o local em que tudo aconteceu muito coberto por câmeras, é um bairro conhecido de São Paulo, um bairro nobre, com muito comércio e tudo mais. E também, além das imagens de câmeras de segurança, averiguação em celular, tudo era natural que se chegasse em algum detalhe que evidenciasse a causa da morte. Tem muita gente, né, gente, sempre tem, colocando em suspeita de que foi queima de arquivo porque ele era importante. Gente, 1 da manhã, ficar com o celular na rua, em São Paulo, no Higienópolis mesmo, por exemplo, o risco de ser assaltado é bem razoável, e muitas vezes os assaltantes, quando você tem uma reação por parte da vítima, em São Paulo, não sei como é em boa parte dos lugares, reagem entrando em luta corporal. Eu conheço umas 3 pessoas que já foram espancadas porque reagiram a assalto, tá? Então a forma de ação deles não é inabitual, é algo que se tornou comum em São Paulo ao longo dos últimos anos.
tá? É óbvio que muitas vezes a reação de assaltantes se dá com o uso de arma de fogo, mas muitas vezes a luta corporal também é utilizada, e dependendo dos golpes que são, você pode ter reações das mais diversas, né? Inclusive golpe na cabeça pode levar a uma crise de convulsão. É evidente que tudo tem que ser averiguado com mais cuidado. Levaram as coisas dele, tá? Levaram a carteira, um relógio, o celular e os documentos pessoais, por isso inclusive que ele estava sem os documentos, que não foi identificado, tá? Havia uma dúvida se ele estava utilizando o aparelho, se ele estava com o celular na hora, tinha gente falando que sim, tinha gente falando que não. Agora a gente sabe que não. Logo depois que ele envia essa mensagem, você tem a ocorrência desse assalto, tá? Inclusive, essa mensagem é um pouco depois do horário que ele sai do bar. O horário que ele tá chamando esse Uber, a gente não tem ainda público, tá? Não foi colocado nas imagens de câmera de segurança, foi cortado, certo, gente? Bom, então o caso está elucidado, não tá ligado à crise do metanol. É mais um latrocínio em São Paulo, certo? Mais um caso de latrocínio em São Paulo, reação extremamente violenta aí dos assaltantes. Eu atualizo vocês se a gente tiver alguma novidade importante. Acho que não vai ser o caso, eu acho que a coisa já tá bem esclarecida. Tá legal? Qualquer momento estou de volta. Grande abraço a todos e até a próxima.